Saudações, meus caros. Bom, hoje a ideia do vídeo é um pouco diferente. A gente não vai falar somente sobre história, a gente não vai falar especificamente sobre história, mas história está sempre junto aqui. Então a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre uma das obras mais famosas de ficção e de fantasia, Harry Potter. Um sucesso no cinema, um sucesso na literatura. Então, a ideia hoje é a gente trazer algumas relações entre esse mundo do Harry Potter e algumas coisas sobre história e mitologia que provavelmente foram usadas como referências pela J.K. Rowling para escrever, para criar esse universo tão rico. Bom, eu sou um fã de Harry Potter, não sei se dá para ver minha camiseta aqui, eu sou Corvinal, mas eu não sou um grande especialista, então eu trouxe um amigo meu, um fã de Harry Potter também. Fala aí, Rian. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rian e eu amo Harry Potter, não sei o que eu falo mais. Ah, Bom, eu queria agradecer também o convite do Rafa para estar gravando esse vídeo com ele. Bom, espero que vocês gostem, né, do vídeo. então, como é que vai funcionar a dinâmica aqui? O Rian vai apresentar alguns desses animais fantásticos, que é o foco do nosso vídeo hoje. Falar especificamente sobre os animais fantásticos do universo do Harry Potter. Então, o Rian, além de dar uma olhada na saga dos filmes e os livros, ele deu uma olhada também no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Que é uma das grandes bases para conhecer um pouco melhor esses animais que foram criados nesse universo. Então, o Rian vai apresentar um pouco esses seres que fazem parte desse universo, e na sequência eu vou apresentar quais seriam as inspirações para esses mitos? Porque o universo do Harry Potter ele é muito baseado principalmente na história da Idade Média. A, as lendas sobre bruxaria e vários animais que aparecem ali, vários seres que aparecem ali, eles são baseados em mitos ou mesmo na história da Idade Média. Então, Riel, pode começar então. Qual foi o primeiro animal que tu escolheu? Escolhi os dragões. Bom, eu imagino que todos de vocês já devem ter conhecido algum, não conhecido de verdade, né, mas ouvido contos com dragões, né? Bom, mas aqui no mundo de Harry Potter, ele tem um nível de periculosidade 5. O nível de periculosidade é uma classificação para classificar a violência das criaturas fantásticas. Bom, então passando aqui, os dragões eles são conhecidos no mundo trouxa e no mundo bruxo. No mundo bruxo como animais mesmos que existem e no mundo trouxa como seres de fantasia, como aparece no Senhor dos Anéis. Bom, é isso aí. O dragão, ele tem várias partes dele são muito mágicas, tem poderes mágicos, como o sangue dele, o chifre e o coração do dragão. Que, não sei se vocês se lembram, quando o Harry vai no Olivaras, o Olivaras oferece uma varinha para ele com o núcleo de fibra de coração de dragão, que é utilizado para fazer as varinhas. Bom, então, a parte que ele aparece aqui na esquerda, ele aparece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é o quarto livro da saga, no Torneio Tribruxo. Na primeira tarefa, quando o Harry ele tem que capturar um ovo dourado desse dragão. E esse dragão específico, a raça dele, é o Rabocórnio húngaro. E aqui na direita, em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu não me lembro se é a primeira parte ou a segunda, mas é no Gringotts, lá no Banco Bruxo. Eles acabam tendo que escapar com ele. Bom, é isso aí. Bom, então, qual é a origem desse mito dos dragões? Ah, Tem duas origens que acabam dialogando durante a Idade Média para essa ideia de dragão. Primeiro, a Grécia Antiga. O próprio termo que a gente usa hoje do dragão vem de drakon, do grego, que significa serpente. Então, os primeiros dragões imaginados pelos gregos
eles tinham esse aspecto de serpentes, eles eram meio que cobras gigantes com várias cabeças. Esse dragão maior, com patas e tal, ele é algo mais medieval, que aí já entra um pouco da ligação com os dragões das culturas nórdicas, dos vikings, principalmente ali naquela região da Escandinávia. A maior teoria de inspiração para a criação desse mito, tanto na Grécia quanto entre os vikings, é principalmente teria surgido com a ideia de serpentes marinhas. Algumas teorias apontam que, a partir de ossadas de baleias encontradas na costa, ou mesmo de baleias se movimentando ao longe, elas pareceriam grandes monstros marinhos. Qual é o uso que é dado para essa figura do dragão na Grécia Antiga e é algo que vai seguir até o Harry Potter? Eles são geralmente colocados como guardiões ou grandes obstáculos a serem superados. O exemplo que eu coloquei aqui na imagem de cima é uma figura em cerâmica da Grécia Antiga do Hércules em um dos seus 12 trabalhos, que ele tem que recuperar, que ele tem que coletar as maçãs de ouro, que essa árvore era protegida por um dragão, que é essa serpente com várias cabeças enrolada na árvore. Em várias outras histórias, em filmes, em várias outras lendas medievais, até o dragão tem essa imagem do guardião de tesouros, um guardião de grandes riquezas. No Anel dos Nibelungos, por exemplo, como o herói Siegfried consegue a invulnerabilidade a partir do sangue do dragão. Então, os dragões, em vários momentos, em várias histórias diferentes, tem essa questão que está no Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quando o dragão está protegendo um ovo mágico que eles têm que pegar, que vai ser uma dica depois para a próxima prova e tal. Então a Rowling pegou mesmo essa inspiração do dragão como um guardião, como um obstáculo a ser superado para isso. E outra imagem do dragão, bem própria da Idade Média, é o dragão representante do mal, de um pecado, de uma inspiração ruim, má, a ser superada pelos homens. E para ilustrar isso, eu peguei essa imagem clássica ali do São Jorge matando o dragão. Bom, podemos seguir para o próximo então? Agora nós temos os centauros. Eles recebem um nível de periculosidade 4. Uma nota interessante, é que eu botei ali um asterisco, é que eles não recebem o nível de periculosidade 4 porque eles são agressivos ou coisa do tipo, mas sim porque eles devem ser tratados com respeito, tá? Caso não aconteça, que eu vou falar mais para frente quando isso acontece, eles sim podem ser mais agressivos. Bom, então, eles têm uma possível origem na Grécia, os centauros. Eles têm um grande intelecto, tanto nas áreas de adivinhação, astronomia e cura mágica. Tanto é que o Firenze, que eu vou falar um pouco mais para frente, ele acaba se tornando, em Ordem da Fênix, um professor de adivinhação lá de Hogwarts. Eles vivem em rebanhos, em florestas, longe de toda a civilização. Bom, então aqui tem uma foto do Firenze e aparece a primeira vez que ele aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal, lá na Floresta Proibida, lá quando o Harry encontra lá o Voldemort lá sugando sangue do unicórnio e, bom, o Firenze aparece para ajudar ele. E aqui agora tem o rebanho de centauros lá de Harry Potter e a Ordem da Fênix, só, porém, sem o Firenze, que acaba saindo para dar aula em Hogwarts. Isso acontece no livro. E essa cena em específico é quando a Umbridge, a diretora, que vira diretora depois, né, do Ministério, lá em Hogwarts, ela acaba desrespeitando o rebanho, chamando eles de mestiços imundos. Então, o centauro, ele é algo que... uma figura que surge também especificamente na Grécia Antiga. Tem dois elementos fundamentais do centauro grego que acabam seguindo nessa simbologia até a Idade Média. O centauro, ele tem essas duas formas para simbolizar um ser que está entre a sociedade
e o meio natural, o meio mais selvagem. Então o centauro ele é capaz desses atos agressivos, selvagens, como aparece no Ordem da Fênix, justamente porque ele tem esse lado, ele tem esse aspecto bárbaro também. Um dos grandes exemplos da questão do centauro dentro da mitologia grega é o Quiron, o professor, aí mais uma relação, né, um centauro com um professor. Ele é um professor, ele treina o Hércules. É justamente o Quiron, então, que apresenta esse lado mais próprio do que seria para os gregos bárbaro. Mas que ao mesmo tempo é o que define o Hércules como herói. Por exemplo, o uso do arco e flecha, que para os gregos é algo bárbaro, é algo que não é civilizado, é o Quiron que apresenta pro Hércules. Então, o centauro, na Grécia Antiga, ele tem esse lado de ah, um ser que está entre extremos. Está entre a civilização e a natureza mais selvagem. Mas ele tem outro lado também que dialoga bastante com a questão do professor. O Quiron, até a Idade Média, como aparece aqui nessa segunda imagem, ele tem esse lado de um detentor de grandes conhecimentos. Ele tem grandes conhecimentos de medicina. Ele é conhecido como um curandeiro já na Grécia Antiga em algumas histórias relacionadas com Hércules. O Hércules, em algum momento, ele acaba acertando uma flecha envenenada no Quiron e ele meio que tenta, ele usa diferentes plantas e tal para se curar. Então, esse conhecimento medicinal da Idade Média e na Antiguidade está relacionada com a natureza. Podemos ir para o próximo, então? O basilisco. Ele também tem uma taxa de periculosidade mais alta, né? A máxima, que nem o dragão. E, bom, a origem do basilisco tem o primeiro relato que foi por Hérculo Sujo, que era um bruxo das trevas grego. Ele descobriu que quando um sapo chocava um ovo de uma galinha, dava origem a essa criatura que vocês estão imaginando mesmo. É um basilisco. O basilisco ele pode chegar até 15 metros de altura, como dá para ver ali na primeira imagem. Ele dá para ver ali o Harry ali embaixo, é bem grande. Bom, e a primeira aparição dele, e a única, se não me engano, foi em Harry Potter e a Câmara Secreta. E foi na Câmara Secreta, lá quando o Harry descobre o que ele tem que fazer, que ele tem que destruir o basilisco. E, bom, é isso aí. O basilisco pode chegar até 900 anos de vida, que foi o que a espécie do Hércules Sujo chegou, até 900 anos de vida. Então, questões históricas. Mais uma vez, a ideia do basilisco também surge entre os gregos. O próprio termo basiliscos vem do grego. Basileu tem a ideia de rei, de um ser maior, um ser mais importante, um governante. Então, basiliscos significaria, numa tradução bem literal, bem livre, pequeno rei. Então, tanto para os gregos quanto para os romanos, que depois vão adotar a ideia do basilisco, seria o rei das cobras, que até é um dos termos utilizados para o basilisco na Câmara Secreta, né? No livro do Harry Potter também, né? Então, essa é a ideia de uma serpente, de uma cobra extremamente perigosa. Há indícios de que os romanos teriam encontrado uma cobra extremamente venenosa no norte da África, em uma das suas províncias que eles teriam conquistado. E os gregos também davam o termo de basiliscos para uma espécie específica de cobra extremamente venenosa. E essa cobra tão venenosa que mataria com tanta facilidade animais grandes surpreendeu os antigos. E esse mito, esse ser fantástico, acaba indo para a Idade Média com algumas modificações. Acaba se misturando um pouco com a ideia
do galo no sentido de um animal com uma crina que pareceria uma coroa. Então, dali que viria a relação, o porquê dessas duas imagens aqui de bestiários, ou seja, de livros que falavam sobre bestas na Idade Média. Esses bestiários medievais colocam o basilisco como um ser monstruoso, uma mistura de vários animais. Então, nas duas imagens, ele tem um aspecto de serpente, são descritos como extremamente venenosos, que só de chegar perto eles já matariam. Tem vários mitos que também dialogam com o basilisco do Câmara Secreta de que só pelo olhar ele já mataria. Então, tem essa mistura. Eu imagino que a questão do galo aqui seja relacionada com a questão da crina, porque a gente pode ver nessa imagem aqui, de cima, o desenho do basilisco, na cabeça do galo, ao invés de ser uma crina, tem uma coroa. Esse basilisco aqui de baixo também é uma clara mistura de uma serpente com um galo. O mito de criação do basilisco, nos mitos medievais, também se relaciona um pouco com a questão do Harry Potter, né? Mas são outros animais. É um ovo de serpente que ele é chocado por um galo velho. Isso daria origem a esse ser fantástico. Podemos seguir, então? Bom, então aqui por último, mas não menos importante, tem o hipogrifo. O hipogrifo dessa lista é o que tem a menor taxa de periculosidade. Ele apresenta o nível 3. O hipogrifo, ele pode ser, é o único animal da lista que pode ser domesticado. Ele se alimenta ele escava o chão à procura de insetos, como besouros, minhocas, para comer. E para interagir cordialmente, aqui como eu escrevi, você tem que fazer uma reverência para ele, para o hipogrifo. Se ele retribuir a reverência, você pode tocar nele ou passar, e aí ele vai ficar mais tranquilo com você. E a aparição dele aqui é o Bicuço. O Bicuço aparece em Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, na aula de Trato das Criaturas Mágicas, lá com o Hagrid. Que o Harry, que nem aqui, ele acaba voando com ele, uma cena muito bonita. Hipogrifos tem muito pouca referência sobre ele. Olhando em bestiários medievais, eu fiz algumas pesquisas sobre referências a esse animal e eu só encontrei assim, uma poesia de um italiano durante a Idade Média que fala de um hipogrifo, mas assim, não há nenhum mito construído, ele simplesmente usa a imagem de de um ser que é metade cavalo e metade águia, que seria extremamente ágil para poder viajar pelos céus. Então, para tentar encontrar um pouco dessas referências de por que a Rowling teria criado esse hipogrifo, eu parti um pouco para pesquisa sobre um primo do hipogrifo, a gente pode dizer assim, os grifos. E a imagem do grifo existe desde a Antiguidade Oriental, desde povos da antiga Mesopotâmia. Já tinham imagens de grifos. Na Grécia Antiga isso também vai ser bastante comum, em Roma também, e chega até a Idade Média com essa imagem bem famosa de grifos. E o que são grifos? São misturas também, tem a sua metade de cima de águia também, mas o corpo, ao invés de um cavalo como o hipogrifo, aliás, hipo do grego, cavalo, mas o grifo original, ele tem o corpo de um leão. Então, ele passa essa ideia de um ser majestoso, soberano, tanto no céu, como no caso de uma águia, quanto na terra. A figura de um leão é sempre com essa ideia de soberania, mas ao mesmo tempo de proteção. Os egípcios, com a questão da esfinge, também tinham essa ideia do leão como um protetor de santuários. Então, o grifo é um animal de assistência, é um animal que, enfim, ele é perigoso, ele é selvagem, ele é forte, como é o caso do bicuço, mas ele também está ali para ajudar.
para proteger templos. No caso da Grécia Antiga, tem mitos de grifos que servem meio que como pets, como animais de estimação, ou que ajudam Zeus, Apolo e até Dionísio. Então, eles são animais, são seres que são úteis. Até mesmo na Mesopotâmia Antiga, essa imagem que eu coloquei ali em cima é um grifo dentro da cultura da civilização hitita, que era um povo que vivia na região da Mesopotâmia. Em que os grifos eram colocados em portas de templos, de palácios, para ter essa ideia de proteção. Fechamos aqui então com esses 4 seres fantásticos. A ideia então não era a gente falar tudo sobre eles, mas simplesmente a gente conseguir mostrar algumas relações entre esse mundo de fantasia que às vezes parece tão isolado da história, mas não é. Afinal, tudo tem um pouco de história, e no caso do Harry Potter é que muito a ver tanto com história quanto com mitologia. Bom, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. A gente separou, então, com o Rafa desses 4 animais. Se tem ainda alguma dúvida sobre esse livro, é só vocês pesquisarem ou comprarem ele, que é Animais Fantásticos de Onde Habitam, né? É um bestiário completo com todas as criaturas mágicas do mundo bruxo. Bom, Rian, obrigado pela participação. O Rian até fez o material todo que tem aqui, que a gente apresentou dos slides sobre Harry Potter. Foi o Rian que montou, então obrigado por toda a parceria aqui nesse vídeo. Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Críticas, pedidos, dúvidas, coloque nos comentários aí. Um abraço.